sem buscar ao Senhor, sem ter a presença do Senhor, nós estamos fadados ao fracasso. É por isso que Davi, homem chamado homem segundo o coração de Deus. Por que chamado segundo o coração de Deus? Porque era o homem que entendia o que o Senhor queria com ele. Ele entendia, ele sabia o que Deus tinha com ele. E dentro daquilo que ele entendia que o Senhor tinha com ele, ele procurava se empenhar em fazer aquilo que o Senhor lhe mandava, lhe ordenava, lhe pedia, mesmo sendo um homem com mãos de sangue, mesmo sendo um homem em certas atitudes que ele tomava, não é que nós entendemos como mal, porque quando acontecia de fazer ou de mover o exército, a carnificina ela acontecia. Infelizmente, crianças pagavam, pessoas da comunidade ao qual era atacada pagavam, todos pagavam, mas eram pessoas que eram de um outro povo, era aquele tempo, eram as necessidades que aconteciam. Mas quando nós entendemos aqui Davi falando, quando tu disseste, quer dizer que o Senhor falou para ele, buscai o meu rosto. Irmãos, uma busca é algo que nós temos que dispor de nós mesmos, dispor dos nossos bens, largar a nossa vida de lado. Essa busca do Senhor nos faz, irmãos, deixar a nossa vida de lado e empenhar em buscar o Senhor. A minha vida, ela não tem que valer mais nada. O problema é que a nossa vida, ela vale tudo antes do Senhor. Interessante isso, não é, irmão? Mas já parou para pensar nisso? Nós queremos, tanto que até o versículo lá de Mateus, capítulo 7, acho que é o versículo 7 a seguir, nós erramos tanto em frisá-lo, não é? Que a nossa insistência do tanto querer nos faz errar dentro dessa parte. Se eu não salvo engano, é Mateus 7,7. Por favor, se alguém puder achar lá para nós, vamos ler que é melhor para que não venhamos errar. Mateus capítulo 7, está aí, meu filho? Isso. Aleluia. E quando muito se lê, nós lemos como pedir. Aí, mas só que aí nós lemos pedir. Onde está escrito pedir? Esse pedir está escrito lá no hino, que foram escrito com inspirações divinas, é claro. Mas quando pedir, dá-se-vos-á. Lá no hino está escrito, mas na palavra do Senhor está escrito pedir e dá-se-vos-á. Não está escrito pedir e dá-se-vos-á. É um grave erro que muitas das vezes nós queremos citar este versículo e nós erramos grandiosamente citando, porque nós, irmãos, né, somos já instigados a pedir, a se achegar diante do Senhor, dentro daquilo que nós buscamos nele, para que ele venha suprir a nossa necessidade. Aí nós queremos que a situação tanto aconteça, irmão, pedir, ou seja, insista no seu pedir, e você vai receber. Não, irmão, não é assim que funciona, não. Primeiramente é o reino dos céus, e quando se fala de reino é de buscar a face de Deus, e quando se fala de reino é eu falar minha vida, eu vou colocar de lado e vou colocar minha vida espiritual diante do Senhor. Eu quero que o Senhor trabalhe nessa área interior dentro de mim, eu quero essa mudança. Porque, irmãos, infelizmente este velho homem, ele vai tomando de conta das pessoas nesses últimos dias. Aí as pessoas daqui a pouco estão tratando outras pessoas naturais, estão se tratando naturalmente, estão perdendo o foco daquilo que é reino verdadeiramente. O foco da igreja é reino dos céus, irmãos. Não é essa terra. Sim, o Senhor nos abençoa nessa terra de vivente, é claro que Ele nos abençoa. Mas nós temos que entender, para isso acontecer, o foco é olhar, é buscar o rosto, a face do Senhor. Por isso que Davi está falando, mas quando será que Deus falou isso a Davi? Será que dado o momento o Senhor veio falar, Davi, meu filho, busca o meu rosto, aleluia. E ele disse, Senhor, o teu rosto buscarei, aleluia, oh glória a Deus. E ele falou, vou buscar sim, de todo o coração, aleluia. Meu coração disse a ti, teu rosto, Senhor, buscarei. Quando ele está falando do meu coração disso, ele está falando, eu estou pegando aqui, não é o intrínseco da minha alma, Senhor, e lançando diante de ti. Eu estou buscando a minha necessidade, por mais amargurada que esteja eu por dentro, e vou lançar, porque a minha saída é buscar a tua face. Aleluia. Porque, irmão, se aqui dentro não tiver trabalhando, se aqui não tiver um trabalho do Espírito Santo, irmão, tudo que é exterior vai falhar na minha vida. Talvez muitas das coisas na minha vida, na tua vida não tenha acontecido. É por causa disso que nós não temos buscado a face do Senhor da maneira que deve ser buscado. Nós queremos primeiro as coisas e depois o reino.
Nós queremos primeiro ser supridos as nossas necessidades e depois se entregar para o Senhor. Aquela fala que nós tivemos aí na semana passada: Senhor, se tu me der, quando o Senhor me der, eu vou fazer isso para o Senhor. Peraí, primeiro você quer para depois você fazer? Não. Senhor, eu vou me dedicar mais, mas se o Senhor fizer isso para mim, que barganha que é essa, irmão? Sai disso. Você vai chegar aonde com isso? É por isso que Davi era homem segundo o coração de Deus, explosivo, ia para cima, fazia, acontecia, buscava o Senhor, aleluia, orava ao Senhor. Hoje muitas decisões das nossas vidas, irmãos, são tomadas sem oração. Sem oração. Sabe por quê, irmãos? Um propósito de oração, na nossa perspectiva, na nossa visão, ele demora muito o Senhor responder. É por isso. Mas aí começa a demorar, e você começa a orar hoje com um propósito diante do Senhor, passa uma semana, você já fala. Isso é se conseguir esperar uma semana. Se conseguir esperar uma semana, o propósito que você lançar diante do Senhor. Hoje a maioria das pessoas estão vivendo isso, lança um propósito diante do Senhor e já quer que o Senhor amanhã trabalhe. Já quer que a situação aconteça. Não consegue se empenhar, não consegue deixar essa vida, esse velho homem de lado, o qual quer tudo para o momento, quer tudo para a hora, quer que aconteça, quer que as coisas aconteçam segundo a sua vontade. Perdoe-me a redundância, mas precisamos ser para que venhamos entender. Porque senão muitos não vão entender e vão continuar nas suas orações: Senhor, eu quero primeiro, para depois eu me dar para o Senhor. Aleluia. A temática não é essa, meus irmãos, é nos entregarmos primeiro para o Senhor. Vamos, já entreguei, eu já confessei Jesus como Salvador. Confessou, mas agora você espera só naquilo que Ele pode te dar. Nele você não está esperando mais. Somos ingratos, péssimas pessoas que nós somos. Por favor, meu Deus, Senhor de todo, eu vou colocar o meu coração, disse a ti. Ele está falando que o coração dele disse ao Senhor. Ele falou: Senhor, eu vou te buscar, a ti buscarei. Aleluia, bendito é o santo nome do Senhor. O Senhor falou: Davi, busca meu rosto. Aleluia. Ele falou: Senhor, eu vou buscar, eu vou colocar, eu vou empenhar o meu coração em te buscar. Eu vou colocar a minha vida, Senhor, eu vou rasgar a minha vida diante de ti. Aleluia, glória seja dada ao santo nome do Senhor. Será que você desfaz essa tua vida que você está levando para buscar ao Senhor, ou você prefere essa tua vida que você está levando? Aleluia, glórias a Deus. Este homem bruto, esta mulher bruta, fraudulenta, mesquinha, ansiosa, ociosa, muitas das vezes o gráfico da vida bate lá em cima, vem lá embaixo, fica no meio e nunca chega a um denominador. Onde nós vamos parar, irmão? As nossas fórmulas somos nós mesmos que fazemos elas e queremos que o resultado seja favorável a nós. E quando vemos que o negócio complica, nós falamos: seno não, cosseno também não, mas tangente sim, é melhor. Aí eu saio por ela. É mais fácil. Meus irmãos, aonde nós vamos parar com tudo isso? Não é? Nós queremos sempre o que é mais fácil, o que acontecer em nossas vidas. Dificilmente nós vamos falar: Senhor, o que está acontecendo é para a tua glória. Eu não estou nem aí que está tudo dando errado. Eu sei que o Senhor está na direção. Mas infelizmente o cristão vai falar: não, o diabo está trabalhando na minha vida, que não quer que eu consiga aquilo. Que diabo? Porque você serve a Deus. Nós servimos o Senhor. Que diabo está trabalhando? Que ele trabalha, ele faz o papel dele lá, que nós sabemos que é o papel dele, ele trabalhar. Deixe ele lá fazer o trabalho dele. Mas eu sei daquele que cuida de mim e guarda a minha vida, é o meu Senhor, que está sentado num alto e sublime trono, que todas as coisas fez, que dele é a terra e toda a sua plenitude, tudo que nela há ou existe é do Senhor. Aí nós ficamos nisso aí, irmãos. Vamos ver uma passagem ali em Jeremias, no capítulo de número 29. Jeremias, capítulo 29. Glória a Deus. Vamos ler o versículo 1, 2 e 3 por enquanto. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Olha.
lê o 4 também, irmão, para fechar essa parte aqui, por favor. 4 e o 5, aí a gente já fecha. Olha aí, irmãos, a permissão de Deus é algo muito lindo. Quando nós olhamos este primeiro cativeiro aqui do povo, aqui em Jeremias capítulo 29, o que é interessante, Deus, ele faz com que o povo dele seja deportado para um cativeiro. Vocês já prestaram atenção nisso, irmão? E muitas das vezes nós, os cristãos desta era, não aguentamos uma dor na ponta do dedinho, irmãos, uma ferpa que entra no nosso dedo. Isso aqui, estamos colocando aqui simbolicamente, não é perfigurando, mas venha cá comigo. E esse povo que foi enviado para um cativeiro, o Senhor falou para eles fazer o que lá no cativeiro? No versículo 5? Olha lá, vocês vão ficar lá. Deus só está falando, vocês vão ficar lá. Pode edificar casa lá. Vocês estão pensando que esse cativeiro que vocês estão indo, vocês vão sair agora? Não. Pode edificar casa lá, planta lá, fica lá. Aleluia, bendito é o santo nome do Senhor. E nós entramos aí em um cativeiro, permita-me aqui, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, não sabemos quando sairemos, mas nós já estamos falando, Senhor, está pesado, Senhor, o que eu vou fazer? Aleluia. O que o Senhor falou para Davi fazer? Aleluia, oh glória a Deus, aleluia, buscai meu rosto. Aleluia, oh glória a Deus. E nós, irmão, quando chega este período, este momento de nossas vidas, nós fazemos o quê? Você já parou para pensar o que você faz? As primeiras palavras que você pronuncia quando acontece algo desse teor na sua vida? Será que você não se apavora, você não se estoura, você vai para um lado, vai para o outro, não sabe o que fazer, não sabe que resposta, da onde vai vir a resposta que você precisa? A resposta que eu preciso e você precisa, ela vem do céu. É o único lugar que tem resposta para mim e para você. Mas para isso precisa de empenho, de busca ao rosto do Senhor. Sem este empenho, sem esta busca, não tem resposta do Senhor para ninguém. Pode pedir, 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 pedir de novo, pedir de novo, pedir de novo, pedir de novo. Dá-se-vos-á, não. Pela nossa ingratidão, porque nós só queremos. Resolve o problema, Deus. Resolve o problema, Deus. O problema, Deus. O problema, Deus. O problema sou eu. Ele tem que resolver eu, então. Aleluia. Oh, glórias a Deus. E essa disposição é minha de buscar. Davi, busca o meu rosto. Aleluia, Senhor, a ti buscarei. Aleluia. Vou colocar o meu coração diante de tudo isso, sem questionamento. Vou colocar a minha vida, Senhor, diante do altar, sem perguntar nada, só quero obedecer. Aleluia. Oh, glória seja dada ao santo nome do Senhor. Edificai casas, vocês vão morar lá. É a carta que eles receberam, o primeiro cativeiro dos mesmos lá. Aleluia. E o Senhor falou para eles, no versículo 6 ainda, tomai mulheres, do capítulo 29 de Jeremias, tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas em casamento para que gerem filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Multiplique lá onde vocês vão, no cativeiro que vocês estiverem. Ele está dizendo, ei, aleluia, eu sou o Senhor de vocês, eu estou dando uma ordem, ela é imperativa para vocês, viu? Aonde vocês estiverem, vocês podem fazer, porque a ordem é do Senhor. Não pare em meio ao teu cativeiro, avance em nome de Jesus. Aleluia. Não é o cativeiro que vai me fazer parar, irmãos, aleluia. Eu tenho que entender que tudo que acontece, está acontecendo, é Deus no controle e na direção. Será que o Senhor não pode forjar o meu caráter? Não, do jeito que Ele quer, a maneira dEle. Ele não pode me moldar, eu não posso entender assim. Eu vou entender que é o diabo que está me assolando e me fez ir para o cativeiro. É o diabo que está me apertando no cativeiro. Que diabo que é esse que está mandando lá, gerar filhos lá nesse cativeiro? Tomar mulheres, dar as filhas para os homens de lá, deste lugar. Misturar ali a linguagem. Bendito é o santo nome do Senhor, aleluia. Que Deus que é esse?
Poderia nos dias de hoje, alguém está perguntando, fazer essa pergunta, se fosse hoje, Deus, não estou ouvindo mais a sua voz. Aleluia. É lógico que não vai ouvir, não está buscando o rosto do Senhor, quer ouvir a voz de quem? Aleluia. É mais fácil eu ficar irado, é mais fácil eu xingar, é mais fácil eu gritar, é mais fácil eu querer ser ignorante. Em meio à situação que eu estou vivendo, eu vou ver se no grito eu consigo vencer. Consegue vencer nada, você vai se afundar mais. Vai se afundar mais. Agora vai orar para ver se Deus não tem resposta. Bendito é o santo nome do Senhor. Vamos ser crente, igreja santa do Senhor. Vamos nos voltar para o Senhor. Olha o versículo 7 desse capítulo 29, olha. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz tereis paz. E aí? Nesse cativeiro você está orando? Quer ter paz? Ele falou, ó, lá dentro, lá onde vocês vão estar, lá na Babilônia, vocês vão orar, vocês vão buscar a minha face. Vocês querem paz lá? Ou será que nos dias de cativeiro você está gritando? Isso não é passivo de paz, não. Está aí bem claro para nós. Procurai a paz, ou seja, irmão, tem que dispor, tem que ser de mim. Procurai, ele está falando com o povo dele, ei, vai lá para onde vocês vão, procurai a paz, ó. E está bem claro, não precisa nem falar muita coisa. Procurai a paz da cidade. Você é crente, não vai criar rebuliço lá não. Comigo é assim, irmão, eu sou um ser humano natural. Eu logo quero resolver. Vai resolver, roda a baiana, vai rodar a baiana lá no terreiro, qualquer lugar lá. Na presença de Deus você tem que orar. Aleluia. Nós precisamos buscar. Nós precisamos nos render. Buscai a paz, para onde vos fiz transportar. Ele, o Senhor, vos fez transportar. Ele, o Senhor, está dizendo, permitir esta situação acontecer. Bendito é o santo nome do Senhor. E orai por ela ao Senhor. Orai pelaquela cidade ao Senhor. Naquela situação você apresenta ao Senhor. Não importa se é alguém, se não é alguém, se é uma coisa, se é uma situação, se é uma enfermidade, se não é uma enfermidade. O seu momento apresente diante do Senhor. Simplesmente. Aleluia. Irmão Perisvan, não é tão simples, é claro que eu sei que não é tão simples, por isso que o Senhor está me ensinando e te ensinando nesta noite, me advertindo e te advertindo nesta noite. Sem buscar o rosto dele, você vai continuar afundando fraco, só pensando, estribado nas suas forças. Aleluia, bendito é o santo nome do Senhor. Larga a sua força de lado e deixa a força e o poder do Senhor agir na sua vida. Porque assim diz o Senhor, versículo 8 do capítulo 29. Aleluia. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos deixeis enganar pelos profetas, os adivinhos, que estão no meio de vós, nem deis ouvidos aos seus sonhos, que eles sonham por vós. Aleluia. O Senhor já estava advertindo, ei, cuidado com quem já conhece a sua vida. Ele fala dos profetas que estavam no meio deles, que já conheciam a vida deles, que já sabiam o que eles estavam passando. O Senhor está falando, tome cuidado com esses profetas que estão no meio de vós. Aleluia. Não vale pelas adivinhações deles não, eles estão vendo o seu momento. Aleluia. São profetas de olhos abertos. É muito fácil profetizar com os olhos abertos. O que é isso, irmão Perisvan? Eu estou te vendo, eu sei a sua situação, vou chegar lá e vou profetizar. Aí fica fácil. Olha o versículo 9. Porque ele vos profetizarão falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Aí, irmãos, está bem claro para nós. Não é? E muitas das vezes, aquele rebuliço, aquela situação, aquele levante, às vezes a pessoa está com uma vida completamente fora do altar, uma pessoa não está nem buscando ao Senhor mais, não tem força para se apresentar diante do Senhor numa manhã mais.
não ora ao Senhor de maneira nenhuma, não tem mais mesa nas casas, não tem mais aquela oração, aquele período de oração. Muitos lugares estão assim, infelizmente se virando. Quando eu falo de não ter mesa, é o quê? De você pegar a família e sentar. Qual foi o momento que você pegou a família, a dona da casa falou, ó, a janta aqui está pronta, vem todo mundo sentar aqui agora, vai comer. Quem não come nesse horário, depois não come mais. Faça isso, minha irmã, coloca ordem na sua casa. Essa parte lá quem comanda é tu. Não, vem um come às 19, outro come às 19h30, outro come às 20, outro come lá no banheiro, outro vai comer no quarto, outro vai comer lá na cozinha, outro vai comer lá fora, lá no meio da rua, lá conversando. Sai desse negócio em nome de Jesus. Que o Senhor liberte. Que tenha libertação nesta noite em nome de Jesus. Não sei se na tua casa está acontecendo isso, mas que chegue a libertação lá para a glória de Deus. Bendito é o santo nome do Senhor. Assim diz o Senhor, versículo 10. Certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei. 70 anos que passar, eu vou visitar, viu? E cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Vão passar 70 anos só, viu? Vocês vão ficar lá. Depois dos 70 anos, eu volto lá para conversar com vocês. Aí eu vou resgatar vocês. Veja bem, Igreja Santa do Senhor. Tudo isso pela ironia, pelo pecado, pelo erro, a desobediência, a rebeldia do povo. E muitas das vezes estamos vivendo nossos dias de rebeldia, estamos querendo que a coisa, o sincronismo, olha, tudo encaixadinho, bonitinho, meu irmão. Se quebrar um dente nesse sincronismo, na hora que ele passar no dente quebrado, ele vai pular. Vai ter problema. Aí vai quebrar um outro, vai quebrar um outro, vai quebrar um outro, e você vai falar, não tem problema, depois eu arrumo. Vai ficar mais caro. Você não está vendo que as coisas estão ficando mais caras para você, não? Você está vendo que a coisa está desandando, não? Por que não se coloca integramente na presença do Senhor e busca o rosto dEle e faz a vontade dEle? Aleluia! Onde nós vamos chegar, igreja, com tudo isso? Que igreja desses últimos dias, irmão? Nós somos a igreja do século 21. Não, tem gente que já está no século 30 aí. Somos a igreja do futuro. É uma igreja fundada mesmo. Se continuar desse jeito, é uma igreja que só... É uma igreja que vai gerar pastor para si. Aquele ali serve, esse aí não serve. Vamos arrancar ele fora, impeachment dele aí. Arranca fora. Vamos fazer um que faça as coisas segundo o nosso querer. É o que já está acontecendo em alguns lugares por aí. E você vai querer que isso aconteça na sua vida, meu irmão? Está vendo que o negócio está desandando? A sincronia ali, o sincronismo ali, o sincronizado está quebrando ali os seus dentes ali. Você está deixando o negócio desandar? Será que este é o exemplo que eu tenho dentro da minha casa, que eu tenho lá no meu emprego, que eu tenho na escola, que eu tenho na rua, em meio à minha vizinhança? Todo mundo olha e fala para mim, ali tem um dente quebrado naquele ismo daquele irmão ali. Ou será que eles olham e falam, irmão, ali é servo de Deus, ali é uma serva de Deus. Cuidado, não mexa ali não. Será que aqueles que batem palma lá na tua casa, irmão, você não pode fazer uma oração por mim? O irmão lá na tua igreja apresenta tal situação na minha vida. Ele não é crente, ele não é nada, mas ele chega em você, ele fala, ele te pede oração porque ele tem certeza que você pode fazer sombra para ele. Ele tem certeza que o sincronismo da tua casa está tudo certinho lá. Ele tem certeza que você busca o rosto da face do Senhor. Será que está desse jeito a nossa vida? Será que nós colocamos a nossa vida diante do altar do Senhor desta maneira que as pessoas muitas das vezes nos olham? Ou será que já olham e já falam, aquele ali não dá para ter muita certeza não? Deus tem misericórdia de nós. Versículo 11 diz bem assim, porque bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais ou que desejais. O Senhor sabe o pensamento que Ele tem acerca de mim e de você. O Senhor sabe o que Ele tem para mim e o que Ele tem para você. Ou seja, você não sabe de nada. Eu não sei de nada. E cadê a minha esperança no Senhor? Cadê a minha certeza no Senhor? Cadê aquela certeza que eu tenho? Este Deus é o Deus da minha vida. Este Deus, Ele é o meu Salvador. Este Deus, Ele está fazendo algo por mim e para mim. Por isso eu vou continuar buscando a face dEle. Será que é essa certeza que eu tenho em meio à minha tribulação, em meio às minhas dificuldades, irmão? Aleluia! Será que eu estou entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu
Será que nós entendemos isso? Ou na hora que todas as coisas começam a acontecer, você diz, isso não coopera não. Como não coopera, irmão? A Bíblia então está mentindo. Pensamentos de paz e não de mal, diz o Senhor. De paz. Poderia alguém do meio desse cativeiro, lá na Babilônia, falar, como este Deus tem pensamento de paz acerca de mim e me manda para o cativeiro para ficar 70 anos? Aleluia, que Deus que é esse? Que me ama, e eu estou passando pelo que eu estou passando, é porque Ele te ama, é porque Ele me ama que eu estou passando o que estou passando e vendo tudo o que está acontecendo, porque ainda eu estou nessa terra de vivente. Depois nós vamos ver alguma situação sobre isso aqui, permitindo o Senhor. Vamos lá. Versículo 12, vamos ler todo mundo aqui? Vamos lá? Então ireis e orareis, e eu lá dentro do cativeiro. Mas precisou ir para o cativeiro para que o Senhor falasse que eu tivesse que orar? Então Ele precisa falar que eu preciso orar? Deus precisa falar que você precisa orar, meu irmão? Será que Deus tem que descer do céu? Tinha que fazer o povo ir lá para o cativeiro para que eles aprendessem a orar? Então me invocareis. Aleluia. Lá dentro, lá vocês vão me invocar. E ireis, e orareis. Invocar, irmãos, não é com mais veemência. Orar, buscar a mim, e eu vos ouvirei. Deus só vai me ouvir. Meu irmão, precisa de um pouco de obediência e participação mais nas coisas do Senhor. Ou melhor, diante do Senhor. Não é obra, como eu digo, não é obra, não é esse chão, não é você estar sentado aí, não. Isso aí está falando de você com o Senhor. Aleluia. Está falando desta horizontal com a vertical. Só que as coisas estão ficando só nessa horizontal aqui, ó. Nós estamos querendo só aqui, ó. Tudo bonitinho, tudo tranquilo e pá. Tudo sossegado. Está muito bueno para mim, não está bueno não, igreja. Não está nada bom não. As coisas precisam melhorar. Precisa se acertar, eu preciso acertar minha vida. Aleluia. Aí eu vou invocar o Senhor. Eu tenho que passar a fazer isso, irmão Perismão, é claro. Aleluia, oh glória a Deus. O Senhor falou o que para Davi lá no versículo que nós estávamos lendo? Buscar para que ele viesse fazer o quê? Para Davi fazer o quê? Davi entendeu que Deus falou para ele fazer o quê? Oh, irmão, vamos ter que ler lá em Salmos 27, por favor, é o verso 8. Vamos ler lá, porque eu acho que nós esquecemos. Aleluia. Vamos lá para nós não esquecermos agora nós vamos guardar na nossa mente. Vamos lá? Quando buscai o meu coração, disse a ti, o teu rosto. Aleluia, glória. Acho que agora nós não vamos esquecer. E agora a gente volta lá para Jeremias, o capítulo 29, com o povo no cativeiro. Davi, ele estava vivendo um cativeiro muito grande, que ele estava sendo perseguido. Uma dificuldade muito grande. Só que em meio à dificuldade dele, ele está entendendo que Deus estava falando com ele em meio às suas situações. Aí Davi lá está falando, então, que Deus falou para ele, não é para buscar o rosto. Agora nós vamos ler o versículo de número 13 aqui do capítulo 29 de Jeremias, todos juntos também. Versículo 13. E me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É mesmo? Nosso irmão Davi falou que ia buscar o Senhor de quê lá? Ele ia empenhar o coração dele diante do Senhor. Não, filho, deixa esse trem em pé. Ele ia buscar o Senhor de todo o seu coração. Ele ia empenhar o coração dele. E aqui o povo lá no cativeiro, o Senhor falando diretamente para eles. Ei, aleluia, que é a resposta. Empenhe o vosso coração,
buscar-me-eis e me achareis. Buscar e achar. Tem muita gente que quer nem buscar não, só quer que o Senhor esteja presente para ele. Ele quer chegar: Senhor, eu sei que tu é grande, que tu está aqui, que tu vai fazer, que tu está fazendo, que tu é, que tu vai me dar, que eu tenho, que eu quero, que eu preciso. Sai desse negócio, irmão, vai buscar. Tem que deixar de ser preguiçoso. Achareis. Quando? Quando? Advérbio de tempo. E quando você vai buscar? Quando nós vamos buscar? Quando nós estamos buscando? Buscar, irmãos, empenhar o coração, independente do que é. Não estou falando do órgão aqui bombeando sangue aqui, não, nada disso não. Estou falando desse intelecto aqui, entendendo que eu estou prestando um culto racional para um Senhor que está sentado num alto e sublime trono. Aleluia! É isso que eu preciso entender, é isso que eu preciso fazer, é isso que eu preciso praticar. Colocar todo o meu coração, todo o meu entendimento no Senhor. Toda esta vida aqui, essa carcaça, tudo que em mim possa louvar o nome do Senhor, eu tenho que lançar sobre ele e falar: Senhor, essas mãos são para te adorar, esses pés, Senhor, tudo em mim, minha boca é para te engrandecer, meu Senhor. Bendito é o santo nome do Senhor, aleluia. E quando tem esse empenho, irmão, quando nós fazemos isso, essa busca, olha o versículo de número 14, mais uma vez, vamos ler, vamos marcar aqui, aleluia. E serei, aleluia. Eu fiz, eu desfaço. O que ele fez, ele desfaz. O que ele permitiu, ele vai tirar esta permissão daquilo que aconteceu. O que está acontecendo, ele vai mudar. Ele é o Senhor da minha vida. Então não tem diabo nenhum que fez nada disso não. Foi o próprio Senhor. É o Senhor que está na minha, que está na tua vida. Entenda isso nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Quer ser achado, aleluia, glória. Quer achar Deus, busque a Ele. Só depois que eu buscar a Ele, serei achado de vós, diz o Senhor. Aleluia. Como eu quero achar um Senhor se eu não busco o Senhor? O problema, irmão, hoje que nós chegamos e achamos que o Senhor está pronto para mim ali. Oh, irmão, não é teu escravo não. Não é meu escravo não. Ele é o meu Senhor. Bendito é o santo nome do Senhor. Voltamos aqui no Salmo de número 27, por favor. Oh, glórias a Deus, bendito é o santo nome do Rei, do Todo-Poderoso que está conosco. Glórias a Deus, aleluia. É por isso que nosso irmão Davi está aqui falando: quando disseste, buscai o meu rosto. E lá Jeremias está falando: olha lá, o povo teve que buscar o rosto do Senhor. Aleluia, ele está dizendo: o meu coração disse a ti. Ele está dizendo no âmago, do fundo da minha alma, disse a ti, Senhor, teu rosto eu buscarei. A minha vontade é te buscar, Senhor. Aleluia, eu entendo que eu preciso do Senhor. Eu entendo que eu preciso me largar diante do Senhor. Aleluia, eu quero que as coisas aconteçam, mas primeiro busque a face do Senhor. Aleluia, se disponha, se despreenda, irmãos, desse tempo para o Senhor. Aleluia, tempo que está sendo difícil de tirar, não é para fazer algo para Ele, para se entregar, que não é para Ele. Tudo que você colocar-se diante dEle, a sua vida vai voltar para você mesmo. Que Deus que é esse, irmão? Depois a gente quer perguntar, achando que Deus está trabalhando no contrário. Se eu colocar a minha vida diante do Senhor, o Senhor vai me dar isso como retorno para a minha própria vida. É um fortalecimento que eu vou ter diante dEle. Aleluia, oh glórias a Deus. Eu coloco a minha vida no altar, e isso vai ser benefício para mim. Eu busco a face do Senhor, e o Senhor vai me dar isso como benefício na minha vida. Que coisa linda para a glória de Deus. Esse é o Deus ao qual nós servimos, aleluia. E o nosso irmão Davi dizendo que Deus, quando fala para buscar ali a face dele, não é? Será em que momento? Será? Deixa eu ver aqui, irmãos. Vamos ver uma situação aqui neste momento aqui.
De repente ele estava num momento como este, irmãos, não é uma citação que nós vamos fazer aqui, deixa nós chegarmos lá no primeiro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, vamos ver se é isso aqui mesmo, se eu não estiver errado, capítulo 16, meu filho, chegue lá para a gente ver uma benção lá da parte do Senhor, aleluia. Vamos lá, primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, vamos ler aqui o versículo de número 1, que diz bem assim, a palavra do Senhor: trazendo, pois, a arca de Deus, puseram-na no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e eram holocausto e sacrifícios pacíficos perante Deus. Olha o versículo 2, diz bem assim: acabando Davi de oferecer holocausto e sacrifício pacífico, abençoou o povo em nome do Senhor, e partiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, e cada um pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Isso aqui é uma outra mensagem. Davi pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministro, isto para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Asaf era chefe, e Zacarias, o segundo depois dele, Jeiel, Miramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com alaúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia e Jaaziel, os sacerdotes estavam continuamente com a trombeta perante a arca da aliança de Deus. Versículo 7 do capítulo 16 diz assim: então nesse mesmo dia entregou Davi pela primeira vez o salmo. Olha lá o salmo que nós estamos lendo lá. O salmo seguinte, para louvarem o Senhor, pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Louvai ao Senhor. Aleluia. Nós estamos invocando o Senhor e fazendo conhecidas as obras dele perante os povos, ou nós estamos trancafiados dentro de casa? Ou nós estamos pegando essas obras, algumas das coisas que acontecem em nossas vidas e guardando para nós? Ou aquilo que está acontecendo na sua vida não é motivo para você louvar o Senhor e colocar isso, pregar isso entre os povos? Vamos lá, versículo número 9. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Versículo 10. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Versículo 11, vamos lá? Citando, não é? Bendito é o santo nome do Senhor. É um salmo que ele estava colocando ali diante do povo, diante das maravilhas que o Senhor fez, que ele estava recitando aquele salmo, e nós estamos vendo a busca de Davi da face do Senhor naquele salmo, ao qual nós estamos vendo, não é? Mas só que o cristão parece que ele sofre de uma determinada amnésia quando as coisas começam a acontecer na vida dele. Ele só lembra daquilo que ele quer no dia que ele chega diante do Senhor e acabou. Se o Senhor fizer para ele naquele dia, amanhã ele já esqueceu. Parece que isso é de praxe do cristão, do ser humano. Olha o versículo de número 12 deste salmo, deste 1 Crônicas, por favor. Está lembrado já? Não. Lembra alguma coisa? Será que ele fez alguma coisa por você? Ou não fez nada? Nunca fez nada, né? Nunca Deus fez nada por mim, por você? Não é?
Irmão, lógico que não. Eu estou precisando, eu estou apresentando dia que ele não está acontecendo. Ah, entendi, está certo. Certinho. Aleluia. Oh, glória a Deus. Por favor, vamos voltar no Salmo. Nossa. Sou bendita. Vamos contribuir, irmãos. Essa oferta, dízimo que trouxemos para a manutenção da obra do Senhor nesta noite, para a glória de Deus. Aleluia. Oh, glória seja dada ao santo e precioso nome do Senhor. Bendito é o Senhor para todos sempre. Glórias a Deus. Teu rosto, Senhor, buscarei. Vamos ler o verso 9 deste salmo. Não esconda de mim tua face, não rejeites o teu servo com ira. Tu foste, me ajuda, não me deixes, nem me desampare, ó Deus da minha salvação. Aleluia. Não esconda de mim a tua face. Era um pedido em meio àquilo que ele estava vivendo, ele crendo, ele sabendo, entendendo, conhecendo o Deus ao qual estava sobre a vida dele, ou na vida dele. Agora ele pede: Senhor, não me rejeite, Senhor, é só tu que me entende. Aleluia, oh glória a Deus, eu sou teu servo, Senhor. Eu sei que na tua ira, o meu erro pode irar-te, não é? Mas ainda eu continuo sendo teu servo. Bendito é o santo nome do Senhor. Deus, ele fala que ele é o Deus da salvação dele. Meu Deus, não me desampare. Olha só, irmão, a crença, a fé do homem, aonde ele deposita a sua fé. Ele coloca que este Deus é o Deus que não vem esconder a face dele. Ele faz esse pedido diante do Senhor para que Deus não esconda. Aleluia, oh glórias a Deus. Mas, irmão, como é que Deus iria se esconder dele? Não, irmão, não é no sentido literal Deus se esconder dele. É se ele deixar de buscar a Deus, ele não tem resposta do Senhor. Aleluia. Deus não se esconde de ninguém, irmão. Para quê? Aleluia. Não somos nós que deixamos de buscar a face do Senhor e queremos a resposta do Senhor? Será que não é isso que acontece em meio aos nossos embates, os nossos fracassos, em meio a todas as nossas situações? Olha o verso de número 10. Aleluia, oh glória a Deus. Verso 10 diz bem assim: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Aleluia. Ele está entendendo. Irmãos, ele já traz lá para uma situação biológica, trazendo para nós esse sentido figuradamente falando conosco, não é? Ele já traz aqui em meio à família. Ele sabe, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe. Dificilmente meu pai e minha mãe vai me desamparar. Um pai e a mãe dificilmente vai desamparar um filho. Isso é fato. Não vai deixar, não vai perder, não vai esquecer. Ainda que de vez em quando tem uns entreveiros por aí que uns pais acabam deixando os filhos aí uma outra situação, mas lembra. Não deixa para trás de jeito nenhum. Opa, meu filho, opa, minha filha, não vou deixar para trás. E aqui Davi, ele já traz nesse sentido, ele está falando, ele já traz para a família dizendo assim: se o mundo vier me desamparar, Senhor, todavia eu tenho certeza que o Senhor não vai me desamparar. Aleluia, oh glórias a Deus. Irmão, em meio a essas guerras, esses embates, essas lutas, esse exército me perseguindo e te perseguindo, tenha certeza de uma coisa: você não está só, o Senhor está conosco. Será que é pouco para nós? Aleluia. E muitas das vezes nós não acreditamos, e muitas das vezes nós deixamos passar, e muitas das vezes nós estamos vacilantes, porque parece que a situação muitas das vezes está nos engolindo, vivos. Se não fosse o Senhor ao nosso favor, aleluia, teríamos sido engolidos vivos, não é? Aleluia, mas o Senhor ainda é ao nosso favor. O Senhor continua com a sua igreja. O Senhor continua com aqueles que estão buscando a sua face, buscando o teu rosto. Aleluia, meu irmão, mas está difícil para mim fazer isso. Mas só que Ele está me advertindo e te advertindo nesta noite, que ainda tem esperança, ainda tem tempo para mim. Ainda há um tempo para você nesta noite buscar a face do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, esse buscar a face não é eu chegar e me render aqui em meia hora, uma hora de oração, não. Está dizendo continuamente, está dizendo eu colocar a minha vida no altar de Deus. É sair de uma vida costumeira que chegou diante de mim. Aleluia.
Uma vida que eu só quero, dá, sanguessuga, para com isso e volte a adorar ao Senhor da maneira que Ele deve ser adorado. Bendito é o santo nome do Senhor, aleluia. Oh, glórias a Deus. Que este verso aqui nos reporta lá em Isaías 49:15, não é? Aleluia, bendito é o santo nome do Senhor. Põe para nós vermos, irmão, só para ver se é. Acho que é 49:15 diz aí. Se não for, irmão, depois acha para nós que a mãe desamparar o filho e tal. Põe aí para a gente ver, meu filho, por favor. Aleluia, isso mesmo, meu irmão. Vamos lá. Porventura, pode. É pouco? Aleluia. E tenhamos cuidado em nossas leituras e nossa citação, mais uma vez eu peço. Porque alguém fala, irmãos, pode sim uma mulher esquecer do filho de Tantã, mas Deus não vai esquecer de você. Pode não. Ele falou, porventura uma mulher, não é esquecer. Ó, vamos lá, porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre. Porventura pode? É uma pergunta que está sendo feita. Porventura pode acontecer? Ele está fazendo uma pergunta. Aí, nessa pergunta que ele fala, mas ainda que esta se esqueça, ainda, está entendendo? Ainda, não está dizendo, ela vai se esquecer, não. Ainda que ela se esqueça, ou se ela se esquecer dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Aleluia, oh glória a Deus. Com todo o afago, com todo o amor que eu tenho pelos meus filhos, pelas minhas filhas, você tem pelos seus filhos, aleluia. Se você vier a esquecer deles, pode ter certeza de uma coisa, onde eles estiverem, tem um Senhor guardando a vida deles. Aleluia, bendito é o santo nome do Senhor, porque Ele é aquele que guarda, irmãos, Ele é aquele que faz, e muitas das vezes nós não estamos entendendo, irmãos, o que o Senhor tem, faz, quer conosco, bendito é o santo nome do Senhor, aleluia. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Nós entendemos lá, segunda de Timóteo, vamos lá no segunda de Timóteo, para que nós venhamos fazer aqui também parafrasear uns versículos aqui, irmão. Segunda de Timóteo, capítulo 4. Aleluia. Não consegui achar aqui. Aleluia, glórias a Deus. Deixa eu ver aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Aleluia, por favor, meu filho, toda a igreja aí, me dá um brado aí, irmãos, que até o braço chegar aqui. Vamos lá, capítulo 4, versículo 1, 2 Timóteo. Dois. Longanimidade, cuidado, toda paciência, e doutrina, não se esquecendo do que aqui está. Aleluia. Vamos lá, o próximo. Que virá, suportarão a sã doutrina, mas tendo, amontoarão conforme as suas próprias. Aleluia. Interessante também essa concupiscências, não concupiscências, que muitas das vezes nós falamos também. Muitas das vezes nós falamos concupiscências, concupiscências, não concupiscências, não é ciências, concupiscências. Aleluia. Vamos lá, que é bem grande. Versículo de número 4, meu filho, por favor. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Vamos lá? 5. Mas se sofre, faze, cumpre o teu ministério. Está cumprindo aí, irmão? Está fazendo essa obra, irmão? Irmão, evangelista, aquele que evangeliza, é aquele que faz, mas você não evangeliza ninguém? Mas eu não tenho um ministério, meu irmão. Não. Você não foi chamado? Você não se rendeu a Cristo?
Você não fala do evangelho? Ide por todo mundo e... Seis, por favor. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão e sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. O homem estava lá, irmão, sendo oferecido. Ele já estava lá no seu fim. Mas só que ele continuava a dizer, olha, quer ver? 7. Combati o... Mas como isso, irmão? Tomando... Foi... quantas foi? Foi 40 chibatadas menos uma? Foi 4? Foi? Acho que foi isso, né? Foi 4... Oh, meu Deus do céu. 4 quarentena menos uma, se eu não me engano, foi isso aí, não foi? Que Paulo tomou? Acho que 156 chibatadas nos seus lombos, perseguido, massacrado, apedrejado. Ainda ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O combate dele, ele está dizendo, em tudo que ele sofreu foi bom. O seu combate hoje está sendo bom? Não responda, só pense. Está sendo maravilhoso? Você está gostando do que você está fazendo? Do que está acontecendo na sua vida nesses últimos dias? Está bom? Se você fosse, eu tenho certeza já de uma resposta que você daria. Próximo, por favor. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Nós estamos amando a vinda do Senhor? Nós estamos esperando ou nós estamos querendo que as coisas aconteçam aqui nessa terra para nós ainda? Para nós, filho. Toda a igreja agora nesse próximo, por favor. Porque o quê? Nosso irmão Davi estava falando o que lá? Verso de número 10 do Salmo 27. Vamos lá, nós esquecemos de novo. Vamos lá, nós vamos lembrar. Acho que era o 10, se eu não estiver enganado. Salvo engano, vamos lá. Vamos lá, vamos lembrar. Por quê? Volta lá, 2 de Timóteo, capítulo 4, o versículo 10, nós estávamos lá também. Isso? Porque Demas ele estava desamparado. Ficou sozinho lá no julgamento. Por que desamparou? Amando. Lá naquela época, lá, a pessoa já estava amando o presente século, deixou o camarada preso, se arrebentando lá no julgamento sozinho. E foi crescente. Tito, ele ficou sozinho? Versículo 11. O mesmo Marcos que desamparou ele lá na viagem que ele ia fazer, que Marcos falou que não queria ir juntamente com Barnabé, depois Marcos falou que ia na outra viagem, Paulo falou, não, você não vai, aí teve um desentendimento com Paulo e Barnabé, mas agora Paulo está falando que este mesmo Marcos agora é útil para ele, que é este Marcos que escreveu o Evangelho, irmãos. Pode parecer que eu não esteja sendo útil no momento, mas pode ter certeza, tem um Deus que não me desampara, não te desampara, que Ele está me vendo, que Ele está te vendo e tem propósito em nossas vidas. Bendito é o santo nome do Senhor. Voltamos no Salmo de número 27. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Ele disse que estava desamparado, irmãos, que muitos desampararam ele, mas alguém ainda tinha ficado com ele. Irmão, sempre vai ter alguém orando comigo e orando com você. Nunca você vai estar só nas suas orações. Tira essa imagem da tua mente. Ninguém olha para mim, que ninguém quer nada comigo. Eu sou feio, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí
Para de lamento em nome de Jesus e creia que tem um Deus ao meu e teu favor, e tem alguém com seus joelhos no chão clamando pela tua vida, clamando misericórdia, para que Deus entre com a providência. Mas não pare você de buscar o rosto do Senhor, não pare de buscar a face do Senhor. É momento de se alegrar na presença do Senhor e entender que Ele é o nosso Deus. Oh, bendito é o santo nome do Senhor, aleluia. Glórias a Deus, irmãos. É muito lamento, muitas das vezes, da nossa parte, e é até entendido, sim, porque, irmãos, o alimento que muitas das vezes estamos recebendo nestes últimos dias está fazendo que nós venhamos descer morro abaixo, ficar fracos, raquíticos na presença do Senhor. Mas o Senhor, Ele quer nos fortalecer e fazer com que eu e que você nesta noite venha entender que você está amparado nas mãos dEle. Bendito é o santo nome do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Vamos terminar aqui esse verso 10 do Salmo aqui. Agora o verso 11, que diz bem assim: de tudo que ele passou, ele fala assim para o Senhor: ensina-me, Senhor. Salmo 27. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. E por causa dos que... Uma tradução diz: por causa daqueles que andam me espiando, aqueles que estão na espreita diante de mim. Irmão, sempre vai ter alguém te espiando, sempre vai ter alguém te vendo, sempre vai ter alguém querendo falar: agora vai cair, quero ver o que ele vai fazer, o que ela vai fazer, olha a situação que ele chegou agora quero ver se ele vai conseguir acertar todas as coisas ali, fazer tudo certinho, aleluia. Você não depende de quem te anda te espiando, não, irmão. Você depende daquele que te criou. Nós dependemos daquele que nos criou. Bendito seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Vamos parar por aqui, irmãos, que o relógio pede para parar. Eu não vou delongar nisso aqui, não. Aleluia. Amanhã temos a ceia do Senhor. Venhamos participar. A partir das 18h30 estaremos aqui iniciando. 18 horas orações, 18h30 iniciando a ceia do Senhor. Amém? Vamos orar e interceder uns pelos outros.